Vamos falar aqui então de Mandaloriano e Grogu, filme que estreou agora dia 21 de maio aqui no Brasil. E sendo bem sincero, assim, eu acho que ele realmente entrega aquilo que ele se propõe a entregar, que é uma versão adaptada para cinemas de uma outra temporada que seria para o streaming da Disney. Então, um breve resumo, nós temos o Mandaloriano e o Grogu trabalhando como caçadores de recompensa a serviço da Nova República, né? Caçando os remanescentes do Império, porque o Império lá, né, se desmantelou em várias vertentes ali depois do Retorno de Jedi, quando os rebeldes derrotam lá o Imperador Palpatine, destrói a Estrela da Morte. Muito se imagina que acabou o Império, agora é a Nova República e tudo mais. Não, porque o Império ele está dividido aí, está separado e está expandido em vários locais aí da galáxia. E aí aquela coisa, né? Chega lá pro general, pro almirante e tudo mais. O imperador caiu, acabou o Império. Acabou o Império aqui, ó. Aqui, farroupilha! Eu tenho meu destacamento de exército, aqui eu tenho minhas naves, eu tenho minha frota, eu vou tomar conta desse ponto aqui, meu. Aqui sou eu que mando. Muitos até ainda foram atrás de tentar dominar outros locais, né, da galáxia e tudo. E o trabalho da Nova República é desmantelar todos esses remanescentes do Império e contrata alguns caçadores de recompensa. Entre eles, o Mandaloriano, nosso querido Mandaloriano e aquela fofurinha lá do Grogu. Então, nós temos ali uma introdução bem animada, bem divertida, assim, do Mandaloriano e o Grogu indo caçar um cara, alguém ali, um almirante, alguma coisa assim, nesse nível, que ele não é assim tão poderoso, ele tem ali alguns andadores imperiais, ele tem algum pouco exército ali, que ele domina um planeta e ele cobra dos líderes, né, daquelas cidades ali, daquele planeta, um tributo para dar segurança para eles, mas ele não tá dando bem essa segurança, e aí chega o Mandaloriano, esse cara acaba fugindo, o Mandaloriano vai atrás dele, ele acaba desvivendo. Era pro Mandaloriano ter levado o cara vivo pra Nova República, na verdade, mas ele não consegue, né? Inclusive, a contratante dele, com a pessoa com quem ele lida diretamente, é a nossa querida Sigourney Weaver, né? Que faz um personagem bastante legal ali e interessante, né? Desenvolve bem essa dinâmica que tá tendo entre essa Nova República e os caçadores de recompensa, né? No caso, mais especificamente ali ao Mandaloriano. E ela dá uma nova missão para ele, que é caçar um outro remanescente do Império que eles só sabem o sobrenome, eles não sabem nem a aparência física deles. Só que eles não têm informação de onde está esse cara. Mas a Nova República, ela tem alguns contatos, inclusive no submundo. E um desses contatos são os Hutts, e mais especificamente os irmãos, um casal de irmãos do Jabba, aquele que, né, teve presente ali no Retorno de Jedi. Então a missão do Mandaloriano é falar com esse casal aí dos Hutts, né, os irmãos dos Hutts, para que ele ajude a resgatar o filho do Jabba que foi sequestrado, para devolver aos Hutts, e aí os Hutts vão indicar onde está esse remanescente do Império. E é basicamente tudo isso que se desenvolve a história. Eu não vou dar mais informações sobre eu ia falar episódio, mas não deixa de ser, na verdade, um grande episódio dentro desse universo do Mandaloriano, né? Então, eu acho que se a gente for analisar a série do Mandaloriano, aquelas 3 temporadas que tiveram ali, elas têm uma boa influência dentro daquele universo do Star Wars, que ele vai se desenvolver para, digamos,
não necessariamente para os elementos dos filmes que vêm depois, né, da saga da Rey, né, nessa trilogia que teve, mas ela se desenvolve para as outras séries que foram criadas ali dentro do Disney Plus, né, esses spin-offs, né, como é o caso ali do livro do Boba Fett, que podemos desconsiderar, né? Esquece, deixa ele quieto. E a Ahsoka, que está para lançar aí uma nova temporada, que é uma série, essa aí é uma série bem boa. Então nós temos esse desenvolvimento, né, dessa história que ela, assim, ela não vai trazer uma grande mudança nos eventos gerais, galácticos daquela galáxia muito distante. Ela é muito mais uma pequena historinha de um pequeno personagem que está fazendo ali um trabalho de formiguinha dentro da Nova República para trazer a justiça, né, a esses remanescentes do Império, levar eles à justiça para que a Nova República condene corretamente a eles, de uma mesma maneira como foi, né, aquele julgamento de Nuremberg contra os oficiais nazistas, né? Então a gente tem aí essa boa introdução que mostra como o Mandaloriano é habilidoso na luta, nos seus apetrechos, nas armas. A gente tem ali uma versão de John Wick de uma galáxia muito distante, o entrosamento dele com o Grogu, que o Grogu vai lá, ajuda ele, usa os poderes ali e tudo mais, né? E aí eles conseguem atingir os seus objetivos, né? A gente não pode também deixar de destacar, porque como é um filme para família, adaptado de uma história que era para ser originalmente uma outra temporada da série, que, né, não traz tantos, não faz tantas mudanças dentro desse universo, né, mudanças muito significativas em escalas galácticas, assim, ela é mais aquela historinha ali daquele personagem, então ela tem que trazer os dramas que acontecem ali, né, como o Mandaloriano quase desvivendo novamente, mas aqui a gente tem uma participação maior do Grogu, já com um treinamento e agindo não como um protegido, um simples protegido do Mandaloriano, mas bem mais assim como um parceiro dele, alguém que vai lá e ajuda o Mandaloriano, precisa entrar num prédiozinho, então ele fica ali escorado numa parede, enquanto o Grogu escala um cano para entrar numa janela, para entrar no prédio, para daí por dentro do prédio abrir a porta para o Mandaloriano entrar, sabe? É uma parceria, é o Batman e Robin, sabe? São os dois parceiros aí nas suas aventuras, né? Na sua caça a recompensa. Temos ali esses vários elementos, eu falei ali da questão de drama, né, que acontece, do Mandaloriano quase desvivendo, mas nós temos ali vários elementos também, exatamente por questão de o Grogu ser esse personagem mais caricato, mais fofinho, mais bonitinho, engraçadinho. Então tem várias brincadeirinhas, assim, que tem um momento que umas bombas estão para explodir e o Mandaloriano tá fazendo um negócio ali e o Grogu fica batendo na cabeça dele, no capacete, né? Vai explodir ali, o Mandaloriano, espera aí, eu sei. Vai rápido, vai, né? Ele fica batendo, ele não fala, mas ele fica batendo no capacete, assim. Então são várias piadinhas, né, que vão acontecendo durante o filme. Tem um outro personagem que eu vou falar, já apareceu até no trailer ali, que é o Zeb. O Zeb é um personagem que já aparece naquela série Rebels, com Ezra e os outros personagens, que é uma série que, a animação, né, que ela se passa um pouco antes ali de Uma Nova Esperança, então já é meio que o início ali da Aliança Rebelde. Então aqui a gente tem o Zeb já um pouco mais velho ali, mas ainda na ativa, fazendo parte ali como um grande piloto da Nova República. Mas eu acho, pra mim, assim, o Zeb ele ficou muito mais como um fanservice do que uma verdadeira utilidade ali, porque ele tá bastante colocado como um piloto que está ali simplesmente para pilotar quando o Mandaloriano poderia estar pilotando
aquela nave. Tem uma cena, um momento lá em que eles vão invadir um local ali e o Zeb luta contra alguns personagens, né, contra um exército que tem ali, que facilmente não precisava ter. O Mandaloriano poderia ter saído por uma outra saída. O Mandaloriano, ele é muito bom em atirar e lutar e desvencilhar dos inimigos, tudo. Ele poderia ter feito aquilo sozinho, mas o Zeb, o personagem, ele foi colocado muito mais como um fanservice, como um cameo, né, como uma participação especial, do que como um personagem que é realmente assim útil, que importante, né, de uma grande importância ali para a história, né? Não que ele não seja importante, mas ele, se a gente fosse fazer cortes de personagens assim, na questão de suas utilidades, o Zeb seria um desses personagens a serem cortados. Mas é divertido ter ele ali, é legal porque é um personagem que nos remete mais ainda àquele universo, ele nos conecta também a algum outro momento, que é aquele momento do Rebels, né? Então gostei, mesmo ele ser um personagem que não tenha utilidade ali, eu acho que ele foi bem interessante e relativamente bem colocado ali dentro desse contexto, né, do universo. E o filme, ele tem diversos momentos ali, né, alguns arcos que muito facilmente a gente, assistindo o filme, a gente consegue identificar, poxa, isso aqui funciona como arco de 2 episódios daquela temporada, né, que poderia ter acontecido e que a Disney decidiu mudar para um filme, né. Depois tem uma outra cena, grande cena, né, que ocorre num outro lugar que a gente pensa, ó, esse aqui poderia ser o episódio 3 e 4, ó, esse aqui poderia ser o episódio 5 e 6, ó, aqui o final é os episódios 7 e 8 e daí terminou a história, né. Então a gente tem esses elementos, então tem, no primeiro arco que tem, nesse primeiro momento do Mandaloriano indo para um planeta para encontrar o filho do Jabba, né, que é o, como é que é, o Hota, interpretado, inclusive a voz dele, quem faz a voz é o rapaz lá, o cara do The Bear, eu esqueci o Alan White, não sei o que, Alan White, né, o nome dele. Bem, a voz bem boa, assim, a interpretação dele é bem boa, né, no caso, na entonação ali, né, tudo. Gostei dessa utilização do ator para esse personagem, né. Eles vão para um planeta que ele remete muito à China, mas numa versão do Blade Runner, né, que é um lugar assim úmido, meio, sabe, parou de chover, tá aquela umidade, tudo, tem uns neons assim, tá escuro, mas bastante iluminado com as cores neons. Tem um personagem ali chinês que tá servindo uma comida que parece mesmo uma comida chinesa. E tem um outro personagem, um alienígena ali, que tá vendendo aquelas comidas de rua, cujo a voz, né, o intérprete da voz dele é ninguém mais, ninguém menos que o Martin Scorsese, que tá aparecendo aí em atuações, ele atuando, né, em algumas produções. A gente teve ele já atuando naquele O Estúdio, né, do Seth Rogen, e aí teve algumas outras participações dele em outras séries, e daí tá aí nele no filme, né, do Mandaloriano e Grogu. E eu acho legal, assim, porque o Scorsese normalmente é um cara que meio que reclama, né? O Scorsese foi um dos caras que falou assim que filme de herói não é cinema, mas ele tá participando de um filme de um herói, né, do universo Star Wars. Enfim, né, aí não sei qual é que é onde que ele coloca esse grau, assim, né, de onde deixa de ser um herói dos quadrinhos e ser um herói de cinema, mas enfim, ele tá participando lá e tal. E aí a gente entra, né, a trama, ela entra na questão, assim, meio que de um submundo de intrigas, onde ele confia em certas pessoas e desconfia de outras, e as pessoas não são quem ele acha. Então, por exemplo, ele acha que o Hota Hutt, né, o filho do Jabba the Hutt, é uma coisa, mas na verdade ele é outra. E aí ele descobre que tem um personagem que era para ser uma coisa, na verdade ele é outra coisa. Enfim, são algumas tramas assim que eu acho bastante interessantes ali, que foi bem desenvolvido no roteiro do filme e que traz essa ideia de reviravolta, que dá uma revigorada no filme. Então são vários pequenos pontos de virada,
na história aí, no roteiro, que é o que eu falei ali inicialmente, que funciona muito bem como esses pontos na cena final de um episódio para criar o gancho pro próximo episódio pra gente assistir. Então, realmente, essas cenas, esses grandes arcos que tem, a gente consegue muito facilmente dividir cada grande arco em uns 2 episódios de uma série que facilmente caberia em, digamos, uns 8 episódios bem tranquilamente, mas que daí foi desenvolvido, né, foi cortado e agilizado bastante coisa aí para caber dentro dessas 2 horas aí de filme, né? Então a gente tem exatamente esse desenvolvimento desses personagens e conhece um pouco mais dos Hutts, né, no caso ali, eu entendi que são os irmãos do Jabba e do filho dele, e nós vemos lá o planeta onde eles estão. Então o filme Mandaloriano, ele também cria várias rimas, né, com o universo do Star Wars. Existe esse planeta onde estão os Hutts, que ele é uma coisa meio pantanosa, sabe, com bastante musgo, árvores, né, líquens, pântanos, água, aquela, né, alguns criaturas, os insetos ali, tudo, né? E tem uma cena em que o Grogu está nesse cenário ali, tudo, e que remete muito ao próprio Yoda no Império Contra-Ataca, quando somos apresentados ao Yoda no sistema Dagobah, né? Então é aquele ambiente pântano, né? Um negócio pantanoso, uma coisa assim meio chuvosa, úmida, de floresta, de mato, de insetos e tudo mais. Então existe essa rima do Grogu num planeta muito parecido com Dagobah, onde o seu, né, conterrâneo Yoda estava. Existe uma cena também muito legal onde o Mandaloriano ele é inserido ele é colocado, né, forçado a lutar numa arena contra outras criaturas que são, né, é uma arena de gladiadores. Então esses seres, essas criaturas, mas eles são conscientes, né, de que eles estão ali, não são animais, digamos, irracionais. São criaturas que pensam, que têm consciência da situação deles ali como gladiadores, que estão presos e que devem lutar ali para sobreviver. Essa cena, ela remete muito a uma outra cena clássica do Uma Nova Esperança. Tem uns monstros ali, né, uns alienígenas que eles lutam, são bem fortes, assim, umas formas diferentes, tudo, e eles pegam, levantam um pra cima e batem no chão, jogam no chão, sabe, numa violência com uns tacapes e tudo mais, que remete muito àquele jogo, eu não me lembro o nome como é que é no Star Wars, mas é tipo aquele jogo de xadrez que é apresentado lá numa Nova Esperança, onde o Chewbacca e o R2-D2 estão jogando, né, no holograma, assim, tem aquelas criaturas assim que são os hologramas, e quando, né, como se fossem peças, e quando você come uma peça, né, derrota outra, o monstro lá chega, né, aquela criatura vai lá, pega, levanta ela pro alto e arremessa no chão, assim, pra matar ela, né, pra destruir, tirar aquela peça do tabuleiro. Então me remeteu muito a isso. Aqueles seres ali, eles são muito parecidos, o formato deles, né, de umas coisas grandes, meio, né, grotescas, assim, me remeteu muito a esses personagens, né. Simplificando, acho que mais pra finalizar, eu gostei bastante do filme, mas acho muito interessante o conceito de ele estar aberto para novas aventuras. Eu não vou dar o spoiler do que é, mas ele definitivamente não se fecha nesse filme. Ele é colocado ali, é criado essa história como sendo simplesmente mais uma aventura do Mandaloriano com personagens que talvez não façam lá uma grande, como eu falei, diferença nos eventos galácticos que vão acontecer nos próximos anos, né, nessa história da galáxia ali, mas é algo que funciona, que talvez faça grandes mudanças naquele pequeno espaço, naquela pequena região da galáxia onde o Mandaloriano está atuando, né? E
dá-se a entender que ele vai ter várias outras aventuras, porque ele e o Grogu saem voando agora, Mandaloriano até ensinando ali o Grogu a pilotar a nave, então dá esse tom de que novas aventuras estão por vir, que não sei se vai acontecer de ter mais uma série, talvez se o filme fizer um grande sucesso, existe talvez a possibilidade de eles voltarem a fazer uma série, talvez mais enxuta, com uma história mais simplificada ali, né? Mas que siga essas aventuras, ou então fazer uma saga de filmes, mais filmes do Mandaloriano. Eu não sei, mas eu acho que esse filme ele funcionou muito bem. Ele é uma ótima síntese do que seria uma temporada do Mandaloriano. E ele traz aqueles elementos clássicos de Star Wars que a gente já tinha muita saudade de rever, aqueles elementos da saga clássica, inclusive algo que eu tenho que pesquisar, ver se é real, porque uma coisa que eu gostei muito é que existem muitos efeitos, que nem eu tinha falado agora há pouco, né, da diferença de computação gráfica, efeitos práticos e tudo mais, efeitos visuais. O Grogu, pra quem não sabe, ele não é em computação gráfica. Talvez tenha alguns elementinhos que eles mudem em computação gráfica, mas ele em si, o movimento dele é tudo um bonequinho, é tudo um efeito visual ali, né, um efeito prático, que são pessoas que vão movimentando ele, pessoas normalmente acho que usando as roupas verde, né, de croma, e vão mexendo. Tem os outros Tech-Mex, né, a raça alienígena dos pequenininhos ali, que são os mecânicos. Eles claramente eles são também bonecos, né, animatrônicos, ou que são movimentados pelas pessoas, assim, né, dá pra gente ver assim que eles têm esses movimentinhos visualmente mexidos, né, por mãos humanas ali. Mas tem uma cena mais lá pro final do filme em que aparecem dois grandes robôs que vão atacar, vão lutar contra o Mandaloriano. E olhando mais clinicamente para o movimento desses robôs, me remeteu muito, que eu falei antes, da computação gráfica e efeitos visuais, que é um stop motion. Se vocês forem reassistir, ou quem se lembrar, por exemplo, do Luke, né, Skywalker, no Retorno de Jedi, lutando contra o Rancor, né, que é o monstro aquele que é guardado ali dentro daquela grande cela lá embaixo do Palácio do Jabba. Quando se vê a cena, tá o Luke pequenininho e o Rancor grande se mexendo, só que ele é meio travadinho, assim, né, o movimentinho dele, porque ele é um personagem feito em stop motion, inserido depois na gravação, na pós-produção, né, na edição. A impressão que eu tive é que esses dois robôs que estão lutando contra o Mandaloriano são também stop motions. Claro, com trabalho de computação gráfica para alguns elementos ali, assim, para eles conversarem melhor com o Mandaloriano ali na luta, mas o movimento deles me parece muito que são feitos em stop motion, colocados ali posteriormente. Eu quero estar certo, porque para mim me pareceu algo muito mais real, ele tá muito mais físico, tá muito mais palpável, né, esses dois robôs aí, do que uma computação gráfica, por melhor que seja, mas acabe sendo meio genérica, plástica, né? Então a impressão que eu tive é que eles são feitos de stop motions inseridos ali, o que me remete muito ao que era os efeitos especiais ainda na década de 80, 90, até a década de 80, 90, assim, com a utilização de stop motions para esses elementos. Então eu acho louvável, eu adorei essa questão, eu acho que isso até me ajudou a gostar mais do filme do Mandaloriano, porque ele respeita muito essas tradições de efeitos especiais que foram se desenvolvendo no decorrer da história do cinema, né? Quando ainda não se tinha a computação gráfica que hoje é utilizada à revelia. Então eles tiveram esse respeito e talvez assim fazendo essa homenagem aos efeitos práticos daquela época. Então assim, eu quero agradecer ao Jon Favreau, ao Dave Filoni, né, os criadores do Mandaloriano, desse universo do Mandaloriano, que fizeram essa homenagem e mantém ainda essas raízes dos efeitos visuais
práticos nesse tipo de produção cinematográfica, né? Então, os parabéns, ficou maravilhoso esses efeitos, gostei muito, o visual é muito bom, as cenas de ação, de aventura são muito boas, a trama é muito bem construída, então assim, é uma historinha meio genérica, assim, né? Uma temporada, talvez isso, digamos, baixe alguns... Eu não gosto de dar pontuação, mas baixa um pouco, assim, na média, mas no geral o filme é muito bom. Recomendo para quem gosta do Mandaloriano e até para quem não gostou dessas últimas temporadas do Mandaloriano, ou quem não vem gostando assim do que foi indo as séries de Star Wars da Disney, eu recomendo esse filme porque ele dá um frescor, ele dá uma revigorada nessa aventura desses dois personagens tão queridos que a Disney criou, e que é difícil a Disney criar alguns personagens que são tão queridos e tão memoráveis aí nesse universo do Star Wars. Então, muito bom, gostei bastante de Mandaloriano e acho que ele me deixou com vontade de assistir mais aventuras do Mandaloriano. Pode ser em filme ou talvez séries mais curtas, digamos 4, 5 episódios, 6 no máximo. Acho perfeito. Então podem mandar mais Mandaloriano nesse formato aí, ó, nesse desenvolvimento de história. Pra mim tá maravilhoso. Esse vídeo aqui que você está assistindo é um corte da minha live, a live do GR, que acontece todo domingo aí, ou quase todo domingo, ali pelas 19, 20 horas. Eu tô ainda acertando essas questões contratuais aí, né? Mas então curte, compartilha esse vídeo, me segue aqui no canal e fica me acompanhando aí nas minhas redes sociais, que você pode acompanhar, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então, dá uma forcinha ali, curte, compartilha, comenta e é nóis. Valeuzão!